Hebreus capítulo 12, verso 16, o texto nos diz assim: e tomem cuidado também, para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isto até mesmo com lágrimas. O texto que nós lemos relata um acontecimento no contexto bíblico judaico. O filho mais velho era preparado para assumir o lugar do pai na casa após a morte do pai. E ele possuía direitos de filho primogênito. Perto da morte do pai, o pai convidava o filho para dentro do seu quarto e ali era realizada uma cerimônia em que o pai abençoava o filho e dava a ele o direito legal de se tornar o chefe daquela casa. Mas o texto que nós lemos diz que Esaú, enquanto possuía a bênção da primogenitura, não a valorizou. Porém, o texto relata um hábito no ser humano comum. Depois que ele perdeu a bênção, quando ela não estava mais nas mãos dele, ele desejou ter ela de volta. E diz o texto que ele chorou amargamente e em lágrimas tentou ter aquela bênção, aquilo que era direito dele anteriormente de volta, mas ele não conseguiu, ele não pôde fazer isso, ele não encontrou método, maneira de fazer isso. O tema da mensagem é: ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. Infelizmente, a maioria de nós seres humanos aprendemos o valor das coisas, pessoas e oportunidades apenas quando perdemos elas. Na maioria das vezes, nós valorizamos as coisas quando elas não estão mais em nossas mãos, quando nós não temos mais oportunidade de ter elas de volta. Davi aprendeu o valor de uma família quando experimentou o caos e a desordem dentro da sua casa. Ezequias aprendeu a valorizar a vida quando o profeta Isaías, enviado por Deus, lhe entregou uma mensagem para pôr a sua casa em ordem, porque ele morreria e não viveria mais. O filho pródigo percebeu a importância de um pai quando compartilhou o coxo com os porcos. Sansão valorizou a presença de Deus quando este o havia abandonado. O rico da parábola do rico e Lázaro aprendeu o valor de uma oração quando ele já estava no inferno. Todas essas pessoas aprenderam a importância daquilo que tinham em suas mãos quando já era tarde demais. Todas essas pessoas. E com frequência nós vemos registros na história da humanidade, na minha e na sua história, de coisas que nós não valorizamos quando tínhamos, mas que supervalorizamos quando perdemos. Salomão vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, que melhor é ir à casa onde há luto do que onde ir a uma festa. Porque onde há luto, há mais reflexão. Ali nós sabemos o fim de todos os homens. Nós sabemos para onde nós estamos indo. A mensagem que eu ministro é uma profunda reflexão que eu tenho aprendido com as perdas. Recentemente eu sofri uma perda, e nos últimos dias eu tenho visto duas pessoas que são preciosas demais para mim, tendo suas vidas apagadas pouco a pouco, como se fossem duas velas acesas, que uma hora foi acesa e ela vai acabar, ela vai queimar até acabar. E isso tem produzido uma reflexão muito grande dentro de mim sobre o quanto nós nos apegamos à vida quando nós estamos chegando ao fim dela. Sobre o quanto nós nos apegamos às pessoas quando nós perdemos elas. Você já viu como as pessoas se comportam à beira de um caixão? A maioria delas, não todas. A maioria das pessoas se escabela, a maioria das pessoas, elas perdem o senso. E há uma reflexão na beira de um caixão. Até aqueles que muito fizeram, eles chegam a essa conclusão: eu poderia ter feito mais.
até mesmo as pessoas que muito fizeram, que amaram, que cuidaram, que protegeram, até essas pessoas chegam à conclusão: eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Uma coisa que nós precisamos entender é que tudo o que existe está em um processo de envelhecimento, degradação e desfragmentação. Tudo que existe é finito, uma hora acaba. Nada, a não ser a nossa alma, é eterno. Seu carro do ano, no futuro, será uma lata velha encostada em algum ferro velho desse da vida. Suas roupas, sejam elas de marca ou não, no futuro elas podem se tornar meros panos de chão. Sua casa, seja ela um barraco ou seja uma mansão, no futuro ela pode ser reduzida a escombros. As pessoas que estão à sua volta, cheias de vida, saúde e força, amanhã poderão ser apenas uma lembrança nos seus pensamentos, nos álbuns ou nos portas-retratos sobre uma estante. As coisas acabam, passam, e a compreensão de que todas as coisas que existem estão envelhecendo, estão entrando num processo de degradação e desfragmentação, que elas vão deixar de existir, deveria gerar em nós um senso de prioridade e importância, para que nós saibamos o que devemos valorizar e o que não devemos valorizar. Deveria mudar o nosso relacionamento com tudo que existe. Você saber que tudo que existe está em um processo para se acabar, que não vai durar para sempre, deveria te conscientizar e provocar em você uma maneira diferente de se relacionar com as coisas. A saber, produzir em você um senso de prioridade e importância. O que é prioritário, o que é importante e o que não é. Só é capaz de definir corretamente o grau de importância e de prioridade das coisas quem tem o discernimento de que o que importa na vida é o que tem valor e não o que tem preço. Só é capaz de definir prioridades corretas aquele que consegue discernir que o que importa na vida é o que tem valor e não o que tem preço. O problema é que na sociedade em que nós estamos vivendo, os valores estão completamente invertidos. Valoriza-se o que tem preço. E a maneira como nos relacionamos com o que tem valor, demonstra que nós não estamos valorizando aquilo que tem valor. Nós supervalorizamos coisas, muitos se preocupam mais com as coisas, o motor do carro, as roupas novas, a casa limpa, celular, o computador. Porém se esquecem de valorizar a saúde física, a saúde mental, as pessoas e muitas vezes se esquecem de valorizar até mesmo o relacionamento com Deus. Nós valorizamos o que tem preço. As pessoas deste tempo valorizam o que tem preço. Salomão diz em Eclesiastes, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, que ele lutou para possuir coisas, títulos, riquezas e reconhecimento, mas descobriu que tudo era vaidade, ilusão, como correr atrás do vento. Imagina chegar ao fim da sua vida e descobrir que tudo pelo que você lutou é ilusão, vaidade. Você perdeu tempo correndo atrás do vento. Foi a conclusão que Salomão chegou ao fim de sua vida. Não valeu a pena tudo que eu vivi. O homem que experimentou os melhores vinhos, era rodeado por pessoas, rico, não houve homem mais rico, sábio, tinha várias mulheres, descobriu que tudo aquilo em que ele investiu a sua vida não valeu a pena. Que triste constatação no final da vida. Descobrir que as nossas prioridades estavam erradas. Descobrir que aquilo em que nós investimos a vida estava errado.
eu tenho alguns conselhos para você. Valorize pessoas e use coisas. O que tem preço, se for perdido, pode ser recuperado. O que tem valor, uma vez perdido, pode ser que você nunca mais consiga recuperar. Quanto custa o seu carro? Tem preço? Se você perder, você pode comprar outro. Quanto custa a sua casa? Tem preço? Se você perder, você pode comprar outra. Quanto custa o seu celular? Tem preço? Se você perder, você pode ter outro. Eu pergunto para os pais, quanto custa um filho seu? Tem preço? Não. Tem valor. Se você perder, você pode nunca mais recuperar. Quanto custa a sua família? Tem preço? Não. Tem valor. Se você perder ela, você pode nunca mais recuperar. Nós precisamos entender o que tem preço e o que tem valor. Quanto custa a sua saúde? Tem preço? Não. Se você perder a sua saúde, você pode nunca mais recuperar ela. Só é capaz de definir prioridades de forma adequada e correta aqueles que têm noção, entendimento, que sabem discernir a diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Mas infelizmente em nossos dias nós estamos investindo as nossas vidas e supervalorizando coisas que têm preço e perdendo coisas importantíssimas que podem nunca mais ser recuperadas porque o seu valor é inestimável. Nós precisamos investir as nossas vidas em coisas que têm valor. Existem coisas na vida que, se forem perdidas, nunca mais serão recuperadas. Por isso, aproveite as oportunidades que a vida te dá de ter tempo com quem você ama. Aproveite as oportunidades que a vida te dá de ter tempo com as pessoas que você ama e que você quer ver bem. Desfrute de tempo com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa. Desfrute de tempo com as pessoas. O maior presente que você pode dar para alguém é tempo. Tudo que eu estou ministrando é coisas que eu também estou aprendendo. E eu, embora seja um jovem, o Senhor chamou a minha atenção, porque eu pensava que bastava estar dentro de casa, o meu escritório é dentro de casa, o meu trabalho é praticamente dentro de casa. Eu não tinha um dia com a minha família, um dia para a minha família, mas eu pensava que a minha presença dentro de casa bastava, eu estou dentro de casa. Mas não, eu entendi que é importante ter um dia, tempo, com as pessoas que nós amamos, porque vai chegar um dia que nós vamos desejar, mas não vamos poder. Hoje nós ainda podemos. Aproveite as oportunidades que a vida te dá de ter tempo com quem você ama. Marque positivamente a vida das pessoas. Ninguém pode passar pela sua vida e permanecer a mesma pessoa. Ela precisa ser marcada pela sua vida. Jesus Cristo andou com Pedro, aliás, Pedro andou com Jesus durante 3 anos. Era um pescador sisudo, arrogante, bruto. Caminhou com Jesus. E no dia em que Jesus era crucificado, Pedro tentou negar Jesus por 3 vezes. Mas Jesus Cristo, o relacionamento de Pedro com Jesus foi tão impactante e profundo que Jesus deixou marcas na vida de Pedro. E quando Pedro tenta negar Jesus pela 3ª vez, uma pessoa diz: você também é um deles, porque o seu modo de falar é semelhante ao dele. Pedro andou com Jesus tão próximo, que ele começou a se parecer com Jesus. A vida de Pedro foi marcada pela presença de Jesus, pela vida de Jesus. As pessoas à nossa volta, elas precisam melhorar quando começam a se relacionar conosco. Por isso, marque positivamente a vida das pessoas. Seja menos chato. Alguém já te disse isso?
Se tem uma pessoa chata nessa vida, é essa pessoa que está aqui na sua frente. Minha esposa que o diga. Seja menos chato. Seja menos exigente. Exercite a tolerância e releve as coisas ruins. Seja menos chato. Sabe por quê? Porque para cada minuto que você perde na vida triste, chateado, emburrado, você perde 60 segundos para ser feliz. Para cada minuto perdido, triste, chateado, emburrado, são 60 segundos de oportunidade que você perdeu para ser feliz com alguém. De amar alguém, de demonstrar amor para alguém, perdoando, relevando as coisas. Não espere os seus relacionamentos serem destruídos para começar a mudar. Não espere perder para começar a valorizar. Não espere perder a pessoa que você ama, que te ama, que tem te pedido para mudar comportamentos ao longo do tempo, para você começar a mudar, porque não adianta. Depois que você perder, não adianta impressionar mais. Não adianta mais tentar fazer coisas que você não fazia antes. Esses dias eu atendi uma pessoa, e essa pessoa ficou triste porque ela desprendeu uma ação em relação a uma outra pessoa, e aquela pessoa ela não valorizou, não correspondeu, não demonstrou sentimento, e eu perguntei para essa pessoa, quantas vezes você fez isso antes? E ela, não me lembro de ter feito antes isso, não me lembro. Nós, às vezes, fazemos as coisas quando perdemos. Tentamos investir quando perdemos. Mudamos quando perdemos. As pessoas são alertadas por muito tempo sobre os seus comportamentos dentro de seus relacionamentos, mas não mudam. E depois que perdem, começam a mudar. Um outro conselho, colecione boas lembranças da vida. Saia com a sua família para um passeio. Tenha tempo com a sua família, de qualidade. Saia para a praça, compra uma pipoca. Joga pipoca para os pombos. Deixa seus filhos verem isso. Não tem coisa que me deixa mais feliz de que ir para a praça com a Isabela, com a sacola de pipoca e ver ela correndo atrás dos pombos que se reúnem para comer a pipoca. Não tem. Isso é o que conta nos últimos dias. Isso é o que vai contar no fim de todas as coisas. Me senti feliz um dia, que depois da Isabela ter assistido um desenho em que a família fazia um piquenique na rua, falei com elas, surpreendi elas, vamos no supermercado. Fomos no supermercado, compramos algumas coisas, pegamos um pano lá em casa, sentamos no jardim, eu e as duas. Fizemos um piquenique no jardim. Ela nunca vai se esquecer disso. O meu pai se assentou comigo aqui no jardim. De uns tempos para cá, eu posso estar trabalhando. Meu trabalho é dentro de casa. Que se a Isabela diz para mim que quer a minha atenção, eu não consigo negar. Eu não consigo negar. Eu paro. Às vezes eu estou apertado e falo, Michele, me ajuda, porque eu não tenho condições agora. Como foi hoje, enquanto eu preparava a mensagem. Mas na maioria das vezes eu não consigo olhar para ela e não lembrar de que ontem ela estava nas minhas mãos como um bebê e hoje ela já está aí toda independente. E pensar que daqui a pouco tempo, com o passar do tempo como tem passado, ela vai ser uma moça. E pode ser ela que não queira mais a minha atenção. Hoje ela está buscando a minha atenção. Pode ser que um dia ela não queira mais a minha atenção. Isso mexe comigo profundamente. Tire fotos engraçadas com a sua família. Quem tirou uma foto bem legal com a família lá na nossa festa caipira? Genial ideia, Juju. Genial. Eu tirei uma foto, eu tentei ser engraçado, né? A gente tenta. Mas eu tentei tirar uma foto legal, uma recordação da família. São essas coisas que contam. Já pensou no dia
que a pessoa com quem você conviveu a vida toda falecer e você começar a procurar lembranças suas com ela e você não encontrar? Já pensou? Eu quero encontrar uma foto com a minha esposa, com meu esposo, para homenageá-lo no Facebook. Primeiro que para ele isso já não importa mais, para ela isso já não importa mais. Mas vai ser uma triste constatação descobrir que você não tem uma foto com a pessoa que você ama e se foi. E você também não vai ter mais uma oportunidade de tirar essa foto. Triste, não é? Colecione boas lembranças. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Boas lembranças nos dão esperança. Não perca uma oportunidade sequer de dizer eu te amo. Diga eu te amo, ainda que você não se sinta correspondido. Hoje li um texto da Helena Tanuri em que ela disse: as pessoas me criticam porque eu me entrego, porque eu digo que amo. E elas dizem que eu vou me machucar um pouco. Não importa, ainda que eu tenha amado por dois, eu não quero chegar ao fim da vida e pensar que eu não fiz aquilo que eu poderia fazer, que eu não amei como deveria amar, que eu não me entreguei como deveria me entregar. Não é quem ama demais que sofre, é quem não sabe receber o amor, é quem não sabe receber atitudes de carinho. Imagina que no fim da vida, uma pessoa lembrando de pessoas que tentaram investir nela, de dar atenção, amor, e ele negou o tempo todo, e agora ele está vendo aquela pessoa dentro de um túmulo. Ela não vai poder mais investir na minha vida. Ela não vai poder mais querer me abraçar. Não permita que o orgulho roube um minuto sequer da felicidade entre você e as pessoas que você ama. Não permita. Há uma frase que diz: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, o primeiro a perdoar é o mais forte, e o primeiro a esquecer é o mais feliz. Não permita que o orgulho te impeça de desfrutar bons momentos com a pessoa que você ama. Dê o braço a torcer. Peça perdão. Releve as coisas quando você perceber que foi o outro que errou. Mas siga o conselho bíblico. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Não deixe que isso aconteça. É muito triste acordar talvez no outro dia ao lado de alguém com quem você dormiu brigado, só que ela não acordou. Só você acordou. Você não tem mais oportunidade de pedir perdão. Você não tem mais oportunidade de quebrar o orgulho. É nessa hora que o orgulho é quebrado. Tarde demais. Tarde demais. Trabalhe, mas não se esqueça, tem coisa que o dinheiro não pode comprar. Trabalhe, mas separe tempo para investir em coisas que o dinheiro não pode comprar. Não adianta viver a vida trabalhando, acordando cedo, dormindo tarde, para conquistar coisas, se o Senhor abençoa aqueles que o temem enquanto dormem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. O que adianta? Salomão disse: a gente passa a vida trabalhando, juntando coisas, a gente morre e o que a gente conquistou fica para outro que não fez nada para conquistar o que recebeu. E aí você vive a sua vida investindo ela em coisas que você pode correr o risco de não experimentar elas, e elas ficarem para outra pessoa. Tenha tempo com seus filhos, abrace, demonstre amor e cuide bem deles, para que no futuro eles façam o mesmo por você. Faça pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Acho que eu já contei aqui que eu me converti dentro de um asilo. Eu precisei passar algum tempo no asilo,
por causa de um erro que eu cometi, depois de ter bebido um pouco, eu fui parar no pronto-socorro e desacatei o prontonista no dia. E aí a minha pena foi passar 60 horas dentro de um asilo. E quando eu cheguei para trabalhar dentro daquele asilo, eu teria que capinar o asilo, teria que fazer trabalho pesado. Mas o coordenador disse para mim assim: você não vai capinar, você não vai cascar batata, você não vai pintar o que precisa ser pintado. Eu quero que você passe 60 horas ouvindo os idosos. Que você passe 60 horas ouvindo eles. Eu chegava em casa destruído com as histórias que eu ouvia dentro daquele lugar. E uma das histórias que mais me impressionou foi a de um senhor que disse: eu estou aqui há mais de 20 anos e os meus filhos não vêm me visitar. Natal, Ano Novo, aniversário, Dia dos Pais, eles não vêm me visitar. Mas eu tenho tentado não ligar muito para isso, porque quando eu pude, eu não fui presente na vida deles. Então eu estou apenas colhendo o que eu plantei. Isso gerou dentro de mim uma profunda reflexão. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, as pessoas, os nossos filhos, ter tempo com eles, para que no futuro eles façam isso conosco. Viva sua vida como se hoje fosse seu último dia, como se o amanhã não existisse. Por isso, se você viver dessa forma, como se hoje fosse o último dia, você não vai perder uma oportunidade de dizer eu te amo, você não vai perder uma oportunidade de perdoar e liberar perdão e receber o perdão. Porque o que faz a gente viver de forma dura é o falso entendimento de que as coisas são eternas e que nós nunca vamos morrer. Viva a vida como se fosse o seu último dia. Por último, busque as coisas do alto. Colossenses 3:1 diz assim: se morremos como Cristo, também ressuscitaremos com Ele. Por isso, pensemos, busquemos as coisas do alto. Mateus 6,19 diz que nós devemos ajuntar riquezas no céu e não na terra. Porque as da terra podem ser roubadas, as do céu jamais. A única coisa que você vai levar dessa vida para outra é o seu relacionamento com Deus. E como nós vimos na vida do rico e do Lázaro, orar no inferno é orar tarde demais. Valorizar o relacionamento com Deus no inferno é valorizar o relacionamento tarde demais. É hoje o dia de você valorizar os seus relacionamentos com as pessoas, com Deus. De você entender que você passa resistindo uma pessoa a vida toda. E no último dia você descobre que amava aquela pessoa. Quando eu atendo pessoas que querem se separar, você percebe que a raiva, a ira, o rancor, aquilo que eles estão vivendo no momento arde tanto que eles pensam que a pessoa não vai fazer diferença nenhuma na vida delas. E eles, conduzidos por isso, se separam. No outro dia eles acordam sozinhos e eles se dão conta de que aquela pessoa era importante. E muitos desses tentam lutar por seus relacionamentos quando já é tarde demais. Eu concluo dizendo: faça a sua vida valer a pena. Já pensou chegar ao fim da sua vida e descobrir que você valorizou o que não tinha valor? Que deixou de amar quem deveria amar? Que tudo que viveu foi como correr atrás do vento? Como na poesia de uma música que diz: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você teria amado com a profundidade que deveria ter amado?
Você teria valorizado as pessoas como elas mereciam? Se hoje você estivesse no velório da pessoa que você mais ama, qual seria o sentimento em você? Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Ame o que você tem, antes que a vida te ensine a amar o que você tinha. A pior coisa que pode nos acontecer é chegar ao último dia da nossa vida e descobrir que nós fizemos menos do que poderíamos fazer. Descobrir que a nossa vida foi em vão, que nós não marcamos as pessoas como deveríamos, que nós não amamos como deveríamos amar, ou como o Paulinho fala no vídeo, chegar diante de Deus com as mãos vazias. São essas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? É ilusão. Senhor, em nome de Jesus, Sua palavra nos diz que Esaú, ele possuía a bênção, mas não a valorizou. E no dia em que a bênção foi ministrada sobre a vida do seu irmão Jacó, ele desejou ardentemente receber aquela bênção. Ele chorou, mas ele não encontrou uma maneira de reverter o que ele fez. Ele amou o que ele tinha depois que perdeu. Que não sejamos nós assim, Deus. Que nós, maridos, saibamos amar a nossa esposa conforme a Tua palavra nos ordena e nos instrui. Que as esposas saibam amar os seus maridos. Que os pais saibam amar os seus filhos. Que a nossa vida possa valer a pena no último dia. Que nós possamos chegar aos últimos dias da nossa vida com a consciência que o apóstolo Paulo chegou. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Mas mais que a fé, Deus, que é muito importante, que nós possamos chegar ao último dia dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei o amor dos meus filhos, guardei o amor da minha esposa, do meu marido, marquei a vida das pessoas positivamente, vivi uma vida que valeu a pena. E guardei a fé.